Olá, pessoal! Hoje eu quero mostrar mais essa planta linda que eu tenho aqui em casa, que é o pacová ou babosa de pau, e falar um pouquinho sobre o cultivo dela. Eu adquiri esse meu pacová o ano passado, já contei aqui no canal que eu comprei ele lá no Mercado Livre. Eu fiz até vídeo quando ele chegou. Era uma planta bem menor do que está hoje, mas nesse período de um ano ela cresceu bastante e está bem lindona. Também era uma daquelas plantas que eu queria muito ter aqui no meu cultivo, mas eu não achava ela com facilidade aqui na minha cidade. Por isso eu resolvi comprar ela lá pelo Mercado Livre. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição de quando ela chegou, caso você queira ver o tamanho que ela era. Nesse período de um ano, ela cresceu bastante, está bem bonita e eu tenho achado ela uma planta super fácil de cultivar. Eu até indico o pacová para quem é iniciante, porque ela não dá muito trabalho para cuidar e ela tolera muito aqueles erros que a gente comete quando a gente está começando a cuidar de plantas, como por exemplo, erro de rega, né? É muito comum a gente regar demais ou regar de menos. Então essa é uma planta aí bem resistente. E aqui no meu cultivo, esse pacová já até soltou uma mudinha nova que tá bem desenvolvida aqui por baixo. Olha aqui que lindinha que tá essa muda. Já dá até para retirar, mas por enquanto eu não quero mexer. Falando um pouquinho sobre os cuidados que a gente deve ter com o pacová, essa é uma planta aí que deve ser cultivada à sombra ou meia sombra. Essa é uma planta de clima tropical, originária da América do Sul, principalmente aqui no Brasil, e no habitat natural dela, ela se desenvolve em meio a matas, embaixo das árvores, e a luminosidade que ela recebe é aquela luz filtrada. Ela recebe um pouquinho de sol, mas é só aquele sol que passa ali pela copa das árvores. Ela tem essa folha aqui bem grossa, bem bonita, mas se ela receber luz solar direta, ela vai queimar essas folhas. Então, você tem que pensar nisso na hora de escolher um ambiente aí na sua casa para cultivar ela. Não pode ser um ambiente escuro demais, porque ela não vai se desenvolver bem, vai estiolar e não vai ficar bonita. E não pode ser aquele ambiente de sol pleno. Pode ser cultivada dentro de casa, inclusive ela vai muito bem dentro de casa, mas a sua casa precisa ter bastante claridade e luz natural. Aquela luz que vem de uma janela ou então de uma porta. A minha eu cultivo aqui no meu terraço, é um ambiente bem quente, mas é um ambiente sombreado, protegido do sol. Então, ela está indo muito bem por aqui, até porque o clima tropical é um clima que geralmente é quente e úmido. Aqui no local onde ela fica é bem quente, mas falta umidade. Mas isso dá para contornar pulverizando água nas folhas nos dias mais quentes e também molhando as folhas quando eu vou fazer a rega. Em relação ao substrato para plantar a pacová, ela gosta de um substrato rico em matéria orgânica. Lá na mata, ela se desenvolve em meio àquela matéria orgânica formada lá por folhas que vão caindo, galhos secos, frutos. Então, é uma terra bem rica o local onde ela se desenvolve. E você pode fazer um substrato bem parecido, com bastante matéria orgânica, casquinhas de árvores, palha de arroz carbonizada. Essa daqui está plantada em um substrato que eu mesma fiz. Ele tem todos esses componentes aí de matéria orgânica, tem até perlita para ajudar aí na aeração. Tem vídeo aqui no canal de quando eu fiz o replante, vou deixar esse vídeo aqui embaixo na descrição. E é uma planta que também pode ser tutorada. Você está vendo que ela tem esse caule aqui que está se alongando e essas raízes aéreas? Na natureza, se ela estivesse próxima a uma árvore, com certeza ela iria grudar essas raízes na árvore e se apoiar para se desenvolver ali naquele tronco, sendo aí uma planta trepadeira. Lembrando que ela só se apoia na árvore, ela não faz mal nenhum para a árvore, ela não é parasita. E se você quiser guiar a sua pacová como uma trepadeira, é só você colocar um tutor, que pode ser aí um pedaço de tronco ou aqueles tutores para trepadeiras. Você encontra aí em gardens, floriculturas.
E aproveitando que eu estou falando de substrato, quando você for fazer o replante, é o melhor momento para você fazer mudas. Essa daqui já tem essa mudinha lateral que pode ser retirada, plantada em um outro vasinho. Ela vai continuar a se desenvolvendo e você tem aí uma nova muda. E uma outra forma de fazer mudas da Pacová é através da poda e da estaquia de caule. Por exemplo, você pode ver que esse caule aqui está bem alongado. Eu posso retirar essa ponta aqui que está com as raízes, plantar em um outro vasinho e deixar ela se desenvolver. E essa parte do caule que vai ficar aqui no substrato vai brotar novas mudinhas. Então, é uma forma aí de fazer mudas que também funciona muito bem. Ela vai enraizar e vai se desenvolver bem rápido. E como regar a Pacová? Antes de falar da rega, eu peço a você que, se está gostando desse vídeo e das dicas que eu estou passando por aqui, que já deixa o like, porque seu like é muito importante para mim, e aproveita para se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações, porque toda semana tem um vídeo novo por aqui falando sobre o cultivo de diferentes plantas ornamentais. Sobre a rega, essa é uma planta que gosta aí de um substrato levemente úmido, mas nada de encharcamento. Para você saber o momento certo de regar, vale aquela diquinha de colocar o dedo no substrato e ver se esse substrato já está seco. Se você sentir que tem umidade, você não rega. Agora, se você sentir que o substrato já está secando, você faz a rega. O encharcamento não é bom para a Pacová porque ela já guarda bastante água aqui nessa parte grossa, nesse talo grosso da folha. Isso aqui é tudo água, então se a gente encharca demais essa planta, ela vai acabar apodrecendo. Então a gente precisa ter bastante cuidado aí na hora de regar. Uma outra dica é você molhar as folhas da sua Pacová quando você for fazer a rega, retirar todo aquele resquício de poeira. Isso vai ajudar a manter a sua planta mais bonita e prevenir ela de pragas e doenças. Se você cultiva a sua Pacová dentro de casa, eu recomendo que você faça a limpeza das folhas pelo menos uma vez na semana. Planta com a folha bem limpinha se desenvolve muito melhor. E se você quiser deixar a sua Pacová com as folhas bem brilhosas, você pode usar aquela diquinha do tempo da vovó, que é a receitinha do café coado. Já tem vídeo aqui no canal falando sobre essa receitinha, vou deixar esse vídeo aqui embaixo na descrição. Depois que você assistir esse vídeo, você vai lá aprender essa receitinha que você vai deixar as folhas das suas plantas muito mais bonitas. Em relação a pragas e doenças, essa é uma planta que nunca pegou praga aqui no meu cultivo, mas pode ser que ela seja atacada aí por pulgões, cochonilhas, ácaros. Eu acho que ela é suscetível à cochonilha porque ela tem essa palhinha. Deixa eu mostrar aqui bem de pertinho. Toda vez que vai nascer uma folhinha nova, ela forma essa palhinha aqui que vai secando com o tempo. E aqui é um lugar perfeito para a cochonilha esconder. Então eu recomendo que você sempre observe a sua planta, vê se ela não está sendo atacada aí por nenhuma praga. E se caso ela estiver sendo atacada e você descobrir logo no começo, uma receitinha caseira já vai resolver e você não vai precisar usar inseticidas químicos. Sobre a adubação, eu faço a adubação da minha Pacová com o adubo Forticote 15912, é aquele osmocote da Forte, ele dura 5 meses aí no vasinho da planta, liberando essa adubação lentamente. Já fiz vídeo também falando sobre esse adubo, vou deixar o link aqui embaixo na descrição e também nos cards. Mas você pode usar o adubo da sua preferência. Se você gostar mais de adubo orgânico, você pode usar aí o bocache, farinha de osso, esterco de gado, humus de minhoca. Escolha um desses adubos e coloque uma vez ao mês aí no vasinho uma pequena quantidade. Se você preferir as adubações químicas, compre o adubo destinado à planta ornamental e siga as orientações do fabricante, o que vem escrito no rótulo do produto.
E é importante dizer que a pacová é uma planta tóxica se ingerida. Então, se você tem crianças ou animais de estimação, fique de olho e tenha cuidado. Lembrando que ela só tem toxicidade se as folhas forem mastigadas, forem comidas. Ela lá no cantinho dela, quietinha, não tem toxicidade nenhuma. Então, essa lindona é a minha pacová. Me conta aí nos comentários se você cultiva essa planta e o que você achou dela. E qualquer dúvida que você tiver, pode deixar nos comentários que eu faço questão de responder. Vou deixar aqui na tela final o vídeo mostrando o replante dessa pacová e também uma playlist repleta de vídeos sobre diferentes plantas ornamentais. Eu espero por você nesses vídeos. Tchau, tchau!